Mas sem mais delongas, eu chamo aqui uma convidada muito importante, que vai contribuir muito para esse debate. Bem-vinda, Jana Nelson, ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, professora da Universidade de Cornell, atuou no Ministério da Defesa dos Estados Unidos, também no Departamento de Estado. Professora, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, bom dia aí em Washington, né? Bom, bom dia, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por me receber. É isso. Eu já começo fazendo essa pergunta. A senhora deve ter acompanhado ontem esse encontro. A senhora que por anos, né, foi a figura ali do governo dos Estados Unidos, uma das principais figuras ali que mostrava aos norte-americanos como funciona um pouco a questão da América Latina, do Brasil, de outros países. Como é que a senhora viu esse encontro de ontem? A nota, depois a gente vai até trazer a nota dos dois, a nota conjunta divulgada por Brasil e Estados Unidos, me pareceu com um tom bom, assim, um tom otimista. A senhora, quais foram as suas impressões sobre esse encontro de ontem? É favorável, né? Você tirar do campo político e botar no campo diplomático sempre é melhor, porque você diminui as tensões, foca em coisas muito mais pragmáticas. O governo brasileiro tem se preparado por vários meses, no caso, para uma oportunidade dessa. E não foi só a reunião com o secretário Rubio, também foi com o Jameson Greer, né? Que o USTR, a agência de comércio, no caso, de negociações comerciais nos Estados Unidos, ela tem uma longa lista de coisas que eles querem do Brasil, porque tem uma percepção nos Estados Unidos de ser um país muito fechado economicamente, comercialmente. Então, poder resolver de pouquinho em pouquinho esses temas é importante para a relação bilateral. Não é uma questão de Trump, é uma questão de várias outras administrações do passado também. São pedidos que foram feitos ao Brasil de maneira recorrente. Empresas privadas pedem isso, inclusive cidadãos, né? Eles requerem maior acesso a produtos com menor preço. Isso é a liberalização econômica. Dito isso, é muito claro que as ações do presidente Trump são contra a liberalização econômica, não especificamente ao Brasil, mas em geral. Ele não é um presidente que seja muito pró-comércio, livre comércio, né? Mesmo assim, os que são os profissionais, né, o secretário Rubio e o embaixador Greer, estão focados em conseguir o máximo de entregas, né, wins para os Estados Unidos, coisas que o Brasil entregaria a troco de uma diminuição na tarifa. A tarifa não vai voltar a 10%, não vai voltar a 20%, provavelmente vai ficar alto, porque o problema não deixa de ser um problema político. O problema da presença e dos contatos da família Bolsonaro com o presidente Trump ainda existe, não deixa de existir, mas talvez o secretário, o ministro Vieira, consiga baixar a tarifa a uns 30 e tantos por cento, a uns 40 e tantos por cento, né? E isso fará uma diferença. Agora, aonde que o Brasil pode ceder, professora? Eu fico pensando, os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil, ou seja, eles vendem muito mais para o Brasil do que compram produtos brasileiros. Aonde tem margem aí para que o Brasil ceda alguma coisa? Eu acho que a questão do superávit é um pouco separado. O superávit foi um argumento, digamos, a resposta Que ao não se sustenta, argumento né? que não se sustenta, mas é a resposta brasileira ao argumento do presidente Trump de usar o IEPA, né, esse emergency, essa tarifa, a tarifa emergencial. Então, tiremos o superávit da conversa, porque é uma desculpa, no fim das contas, né, o uso do IEPA. Mas há, na verdade, na relação tarifária, na relação comercial entre os dois países, uma série de pedidos que o setor privado tem feito ao governo brasileiro por anos, o setor privado americano, nesse caso. Um dos temas principais é a questão digital. Existe uma série de acordo com as empresas tecnológicas, existe uma série de ações do governo brasileiro que tem limitado a habilidade delas de operar no Brasil. Isso é bem mais evidente na parte de redes sociais do que na parte, digamos, de serviços de tecnologia, mas também está presente em serviços de tecnologia. Fora isso, desde uma perspectiva de segurança nacional, minerais críticos
é um tema importante para a relação bilateral, porque agora que a China está tentando limitar a venda de minerais críticos, que o que essencialmente eles fazem são minerais que permitem o uso de supermagnetos, né? E esses supermagnetos são usados tanto em tecnologia quanto em defesa, na indústria de defesa. Como a China está limitando a habilidade de vender ao exterior esses minerais críticos que várias indústrias americanas precisam, o governo americano precisa procurar em outro lugar. E o país que tem a maior quantidade desses minerais críticos é o Brasil. E não tudo está desenvolvido, Ou ainda seja, está debaixo da essa é terra, uma existe um questão processo. essa é uma questão que vai estar sobre a mesa ali nas negociações. Uma questão Com importantíssima, me certeza. parece. Digitais e minerais, o tema digital e minerais críticos, sem dúvida, vão estar sobre a mesa. Agora, a questão das redes sociais, eu fico pensando, aqui no Reino Unido, na União Europeia como um todo, também há leis que, obviamente, limitam o poder de ação, que não dão liberdade total para as empresas, inclusive norte-americanas, né, para as empresas que controlam as redes sociais. É, a senhora acredita que o Brasil teria um mercado, poderia ter um mercado mais aberto, inclusive, do que aqui a Europa, que limita, responsabiliza, limita que tipo de conteúdo pode ser exibido para que idade, enfim, há uma série de limitações. A senhora acredita que o Brasil, que os Estados Unidos tentariam que o Brasil tivesse um mercado muito mais aberto do que o europeu, por exemplo? Não sei se mais aberto que o europeu, obviamente poderia ser um ideal desde a perspectiva das empresas americanas, né? Mas, inclusive, só chegar ao status das regulações europeias já seria um avanço, desde a perspectiva das empresas, né? Quero deixar bem claro que não é uma opinião própria. Mas Claro. o Brasil, frequentemente, é criticado por essas empresas, não só redes sociais, mas principalmente, por ter regulações que são mais restritivas até que as europeias que são consideradas restritivas também. Professora, eu queria falar um pouco sobre a questão diplomática. A gente tem duas figuras aí que têm personalidades muito fortes. De um lado, a gente tem o presidente Donald Trump, de outro, a gente tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até que a gente teve aquele depoimento surpresa, eu diria, no meio do depoimento do discurso do presidente norte-americano na ONU, dizendo: olha, encontrei o Lula ali 15 minutos, tivemos 15 segundos, 30 segundos, e tivemos uma química. Ali acho que a coisa vai se resolver. Como é que a senhora lê essa situação? Me parece ali que isso surpreendeu muita gente, mas os dois, em tese, ali podem ter muitas similaridades, né? A senhora que está tão acostumada a lidar com esse relacionamento Brasil-América Latina, Brasil-Estados Unidos, e conhecem as duas figuras tão bem, o que lhe parece dessa história? Há uma química de fato ali? Os dois podem acabar se dando bem, apesar das diferenças? Um bom político sempre consegue entablar uma boa relação, mesmo com o inimigo, digamos. Né? Eu lembro quando a Dilma decidiu cancelar a visita de Estado e teve uma relação muito negativa com os Estados Unidos naquela época, foi muito difícil a relação bilateral. O presidente Biden foi ao Brasil, no caso ele era vice-presidente na época, ele foi ao Brasil para poder restabelecer as relações diplomáticas. Eu lembro da presidenta Dilma sempre falando que quando ele chega como se estivesse com um buquê de flores, né? E ela não conseguia dizer não para ele. Então, um bom político sabe entablar essas relações. E, obviamente, o presidente Lula é um excelente político. O presidente Trump também tem esse lado carismático. E ele tende a começar negociações ao estabelecer uma relação muito mais acirrada, um status muito mais acirrado. Então, por exemplo, 10% de negociação que ele botou para todos os países no mundo é uma estratégia de negociação. Agora ele está conseguindo, para baixar esses 10%, coisas que ele nunca precisou, que outros países nunca precisaram dar para os Estados Unidos. Então, para o Brasil, Agora, embora. Perdão. não, perdão, eu ia perguntar, só para a senhora complementar a sua resposta, se essa postura mais firme do governo brasileiro, de certa forma, surpreendeu o governo dos Estados Unidos. A senhora acha que sim, não? Ah, com certeza frustrou. Não sei se surpreendeu, porque o governo americano e as pessoas responsáveis, o secretário Rubio, por exemplo, e vários outros diplomatas dentro do Departamento de Estado, já têm trabalhado com o Brasil há anos,
E eles sabem que a negociação com o Brasil sempre é mais difícil que com outros países. Isso é um fato, é uma reputação que o Brasil tem dentro do governo americano. Mas não deixa de frustrar. Para a gente terminar, Jana, eu queria só uma avaliação sua sobre essa relação diplomática Brasil-Estados Unidos depois dessa tensão, que ainda existe, obviamente, está um pouco menor agora, mas esse foi um acontecimento, esses ruídos entre os governos Trump e Lula, isso muda não para sempre, talvez, mas é facilmente recuperável essa relação Brasil-Estados Unidos diante do que aconteceu? Não, não, as sequelas vão ser de décadas, e mesmo que mude o governo, vai ser muito difícil recuperar a confiança, né? E mesmo assim, sejamos bem honestos, os dois países, e eu não digo uma questão de pessoas com pessoas, né, ou economias, eu digo mais de governos. Os dois governos sempre foram um pouco, sempre se estranharam um pouco. São raros os momentos no qual houve uma relação muito forte entre os dois países, bilateralmente, diplomaticamente falando. Então, se já não era uma relação necessariamente muito positiva, porque sempre se olhavam com um olhar de desconfiança, agora menos ainda. É muito difícil o governo brasileiro confiar e investir a longo prazo nos Estados Unidos, que poderia voltar a um grupo republicano. Então, essas sequelas serão para décadas. As críticas que no Brasil se escutam sobre as interferências americanas durante a ditadura, essas mesmas críticas, né, serão replicadas ao que está acontecendo hoje. Daqui a 15 anos vamos dizer por que eu vou continuar investindo na relação comercial com os Estados Unidos, se simplesmente ele vai usar essa relação comercial contra a minha própria economia e para fins políticos. É isso. Jana Nelson, ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, professora da Universidade de Cornell, muitíssimo obrigado. Foi assim imensamente Obrigada a rica a você, nossa Sérgio. conversa. E espero tê-la aqui com a gente de novo no Mapa Mundi. Obrigado, bom restinho Muito de sexta obrigada, aí nos Sérgio. Estados Unidos. Você também. Uma boa tarde. É isso.